Eu fiz uma seleção de 10 obras que eu acho que são mais assim icônicas, né? Dentre meus trabalhos, acho que é difícil selecionar, mas eu fiz essa seleção com 10 peças. Então tem esse trabalho primeiro que é o decabráquido radiofônico. O nome é meio difícil, decabráquido, porque são 10 braços, né? São 10 membros, e radiofônico porque ele possui internamente no corpo 10 rádios de FM. Quando você aperta a tecla, ele joga o som do rádio na caixa. Então, é um piano aleatório, né? Cada vez que você tocar, ele vai deixar sair sons que são sons das rádios que estão ali sintonizadas. Então, ele tem essa coisa de você pode afinar, entre aspas, a afinação seria você experimentar as rádios, e você também tem o controle de volume, e o tocar, você joga pequenos sons que estão acontecendo naquele momento, né? Então é uma forma também de tornar audível algo que é invisível, né? Esse é um trabalho que até ficaria legal nessa última exposição do MAC, que é a coisa do universo invisível, né? Então tem todo um universo aí de ondas radiofônicas que você torna audível ao interagir com esse objeto. Aí tem uma obra que foi bacana, assim, na época, foi o Lugares Sonoros. Essa obra, ela viajou um pouquinho, assim, ela foi para o Rio, foi para Belém, aqui é no Centro Cultural São Paulo, e eu criei um piano que é um teclado com 10 teclas, e dele saem cabos que conectam em martelos. Então, quando você aperta a tecla, ele faz percutir a estrutura do edifício, né? Então, seria a ideia de transformar a arquitetura em parte do instrumento. É um instrumento percussivo. Acho que tanto para o Benjamin como para o Paulo seria legal vê-los interagindo com esse trabalho e tocando no espaço. E teve uma situação lá em Belém que não tinha o que tocar, aí eu conectei os martelos em objetos. Eu fiz uma outra montagem dessa obra. Aí temos o módulo lunar. A imagem aqui para mim está aparecendo achatada, mas ele não é tão gordinho assim. Eu acho que o formato da imagem, né? Mas isso aqui aí é uma outra busca minha, que é a ideia das pianolas, né? Aquela coisa de você ter um papel perfurado e que vai fazer tocar alguma composição. Tinha até algumas que eram orquestras, né? Que você fazia tocar com cartão perfurado, né? E aí, inspirado nessa coisa da pianola, eu construí esse objeto, essa escultura, né? Que ela tem vários dispositivos, como motores, alarme, piano, tem máquina de fumaça, máquina de bolha, tem uma série de artifícios eletrônicos aí que vai sendo tocado de acordo com que ela vai lendo esse papel. Ela vai puxando o papel, vai fazendo a leitura e vai tocando uma composição que eu fiz inspirado na coisa no imaginário da viagem à Lua. Então é um módulo lunar, né? Esse é o Monjolofone. O Monjolofone é uma obra movida à água. Ela possui um sistema de encanamentos e aí uma bomba hidráulica, onde o público mesmo pode interagir movimentando essa manivela, né, para bombear a água. E a água ela vai da parte inferior, que é o coletor, para a parte superior, que é o reservatório. E aí, quando você abre os registros, você deixa essa água escorrer e vai tocando uma música também aleatória, de acordo com o escoamento dessa água, né? Você pode, inclusive, dá para ver que tem alguns registros que são pretos, né? Outros são brancos. Isso são a escala é uma oitava aí, né? Então você tem os bemóis ali também. E aí você pode criar escalas dentro desse sistema e fazer o monjolofone tocar dentro da cromática, da pentatônica, né?
uma escala maior, você pode criar uma escala e, de repente, até interagir com esse caos, né? Que ela é como se fosse, na verdade, eu considero o monjolofone como se fosse a ideia do desdobramento da caixa de música, onde a caixa de música você tem um rolo que vai tocar aquela música, né, que está pronta, e no caso do monjolofone, essa música ela é construída ali na hora, com escoamento da água. Aí tem uma outra escultura que é um instrumento também, é o polvo. Eu acho que as criaturas, né, são coisas, os seres vivos em geral, são inspirações para mim também. Eu tenho várias esculturas que são inspiradas em seres vivos, né? Então aí temos um polvo e essa é a minha única obra que é um aerófano. Ela possui um compressor de ar que joga ar para dentro da tubulação e quando você aperta as teclas, ela deixa esse ar escapar pelos conduítes e gera aquele som do sopro, né? De um ar passando, de um ar comprimido passando pelas tubulações. Aí tem o retrocórdio, esse é um instrumento que ele possui um sistema de feedback, então são 10 cordas e cada uma delas tem um sistema de feedback eletromagnético. E quando você aperta a tecla, ele aciona esse feedback e gera um som parecido com o de um violoncelo, assim, porque ele não tem um ataque, né? Ele é aquele crescente do som da corda, depois o decaimento. É um instrumento, um objeto bem bonito. Esse é um trabalho meu de 2008, o teclado sísmico. Eu pensei, também inspirado na coisa da construção civil, da transformação urbana, né? Em criar um instrumento que ele fosse esse som do caos da cidade. Mas é um teclado que nos pés dele são 6 britadeiras de romper concreto e quando você aperta a tecla, ele começa a percutir o chão e você ouve o som do ruído da máquina, mas também sente a vibração física dessas ondas percorrendo o chão ali. E o interessante desse objeto também é que ele tem ele é por pressão, então quanto mais você aperta, mais forte ele fica a potência, né? Então você consegue fazer uma graduação ali Um uma crescendo. gradação de crescendo, exatamente. Aí essa é um trabalho que meio que eu entrei, vamos dizer, para o circuito a partir dessa obra. Com esse trabalho eu ganhei prêmio, circulou bastante também, que é a Música dos Ventos. A Música dos Ventos eu criei uma série de cataventos, são 4 cataventos, e quando esses cataventos são movimentados pelo vento, eles geram um sinal elétrico que faz percutir esse instrumento de cordas, né? Então, a combinação dos 4 cataventos geram códigos que vão... É um código binário, né? De 4 dígitos, e se não tem nenhum catavento rodando, é silêncio, e quando eles começam a rodar, vai gerando 0 e 1, e tem possibilidade de tocar 15 cordas, mais o silêncio, dando aí as 16 possibilidades, né? De binário de 0 e 1. Aí tem a próxima foto, que é o catavento mesmo. Esse é um catavento, um dos cataventos, né, que fazia esse sistema funcionar da música dos ventos. O interessante nesse objeto é que eu tenho, inclusive, gravações do som que você consegue perceber a coisa do crescente do vento, dos movimentos do vento, assim, de padrões que são naturais. É como se você estivesse ouvindo da música ali a sensação de uma árvore chacoalhando pelo vento. Assim. Então, você percebe esse padrão. É um trabalho que ficou bem, bem bacana. Esse é bem do início da minha trajetória, de 2003, que eu fiz, inclusive, lá em Belo Horizonte, pela residência da Pampulha, né? O Museu da Pampulha.
E lá no Museu da Pampulha, não sei se todo mundo conhece, mas é um antigo cassino do Niemeyer, né? E você tem uma marquise na frente e o museu todo de vidro. E ali foi legal a instalação, porque eu coloquei os 4 cataventos na marquise e lá de cima, no mezanino, você conseguia enxergar os cataventos e ouvir o som. Quando eles giravam, né? Você conseguia visualizar e ouvir o som em tempo real. Isso era bem bonito também. Tem o Neurocord, eu um trabalho mais recente, 2019, que eu queria fazer o uso de um dispositivo que é tipo como se fosse um fone de ouvido, mas ele capta as ondas cerebrais. E aí você consegue usar tanto a coisa do piscar do olho, como o seu estado de concentração, para interagir com o instrumento. Aí eu criei 10 monocórdios que você conseguia fazer tocar a partir do seu estado de concentração. Quando as pessoas estavam entrando ali naquele estado de concentração, a coisa virava um crescente também, bem interessante. E é interessante que isso era bem comum quando a pessoa dispersava, aí ela dava cessava o som automaticamente, assim, porque é como se desse um zero concentração e ela dava uma apagada assim, né, no som. Aí tem um gotejador, aí é um detalhe da obra, são 2 torneiras, ela possui 4 torneiras e eu fiz um sistema que o tamanho da gota d'água passando por esses fiozinhos determina o tom das notas. São notas que vão sendo tocadas a partir da gotinha passando por esses sensores, né? Então, é a resistência elétrica do tamanho da gota vai determinar a nota. E aí tem a próxima foto, que é o gotejador, que é ele inteiro aí, né? Então, também tem tipo essa caixa d'água em cima, a água desce e toca ali a música e cai dentro desse reservatório e você pode ficar repondo a água ali. É como se fosse também a ideia de uma caixa de música, de um aparato mecânico, assim, nesse caso eletromecânico, né? Só que totalmente caótico, porque as gotas elas davam todas as notas possíveis, assim, acho que seria microtonal, né, ou atonal, ela não passa por todas as frequências aí. Mas eu partilho desse mesmo sentimento de você, do Paulo, do Benjamin, do Paulo, dessa coisa de como é bom, né, poder viver e trabalhar das artes e da beleza. Eu acho que, sei lá, a gente faz história e é uma história muito bonita, assim. Eu acho que é uma história difícil, né? Não é fácil ser artista, mas ao mesmo tempo, só o fato da gente estar aqui falando e conversando, esse feedback e todas essas coisas que acontecem, né, paralelamente, eu acho que já vale muito a pena acreditar no que a gente faz, né?